Hoje estaremos retomando a análise da segunda tábua da lei de Deus. Vimos, da última vez que nos reunimos aqui, o quinto mandamento e ficamos de ver uma segunda parte desse mandamento, o que ele aborda também, que é o honrar pai e mãe, onde em Êxodo, capítulo 20, verso 12, Deus, então, abrindo essa segunda tábua da lei, ele ordena ao povo, com esse primeiro mandamento da segunda tábua. Diz assim o texto: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Pai amado, mais uma vez nos colocamos em Tua presença. Agora pedimos a assistência do Teu Espírito, nesse momento quando vamos procurar compreensão da Tua palavra. Esse mesmo Espírito que é o autor final das Escrituras, que inspirou Moisés a deixar registrado a entrega da Tua lei, que Ele mesmo, Senhor Deus, possa abrir os nossos olhos e falar ao nosso coração. Dá-nos o entendimento correto da Tua palavra, para que possamos entendê-la, compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Abençoa-nos nessa noite, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amados, já vimos na exposição anterior, ou nas exposições anteriores, que a primeira tábua da lei, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com Ele. E isso implica nos 4 primeiros mandamentos. Ali encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos com Ele e lhe prestemos culto, o culto que lhe é devido. Nós vimos que o primeiro mandamento, só para relembrar, não terás outros deuses diante de mim, responde a uma pergunta: quem deve ser adorado? E a resposta é Deus somente. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É a palavra de Jesus lá para o diabo na tentação, ali em Lucas capítulo 4, verso 8. E ele está citando a lei, está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Só Deus deve ser adorado. Vimos que o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, com o fim de adorá-las, responde a uma outra pergunta: como Deus deve ser adorado? E a resposta é: ele deve ser adorado em espírito e em verdade, conforme Jesus deixou claro à mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 24. Não devemos adorar a Deus através de imagens de escultura ou da imaginação humana. Devemos adorar a Deus através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vimos também que o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, responde a uma outra pergunta: qual deve ser a nossa atitude para com Deus em adoração? E a resposta é que devemos ter uma reverência e santo temor diante de Deus, pelo que Ele é. O Deus grandioso, puro, santo, majestoso, excelso, Criador de todas as coisas. Não devemos tratar com leviandade as coisas de Deus. Devemos honrar o seu nome e assumir os nossos votos e compromissos diante dele. O Senhor não terá por inocente, diz o texto, aquele que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento, que encerra a primeira tábua da lei: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Responde a uma outra pergunta: quando devemos cultuar a Deus? Vimos que devemos viver para a glória de Deus sempre, a todo instante,
a cada dia, mas Deus estabeleceu um dia exclusivo para o qual devemos cultuá-lo junto com o povo de Deus. E Deus estabeleceu esse dia, o dia de descanso. A palavra traduzida para o nosso português como sábado é transliterada do hebraico Shabat, que significa literalmente descanso. O dia de descanso. O dia onde Deus parou toda a sua criação, terminou a sua criação e viu o que fez e era muito bom e separou aquele dia como um dia exclusivo e especial, chamando a sua criação para estar em comunhão com Ele. É um dia de adoração, é um dia de culto a Deus. Vimos que o descanso a que esse dia se refere se cumpriu na ressurreição de Cristo Jesus. Esse dia, como todos os mandamentos, não tem um fim em si mesmo. Eles apontam para alguma coisa. Eles mostram um sentido mais amplo e abrangente. E o quarto mandamento, que chama o homem para estar na presença de Deus e descansar a sua labuta, o seu trabalho no Senhor, também aponta para uma questão espiritual muito séria e profunda. A condição que todo ser humano se colocou pós a queda, numa situação de morte, de condenação, de juízo. E Deus aqui promete, aponta para um descanso, quando Ele daria a vida do seu próprio Filho para morrer pela nossa culpa e pecado. Mas não somente isso, a morte não teria poderes sobre Ele. Ele não seria vencido pela morte. Ele venceu a morte, Ele ressurgiu dos mortos e nos trouxe o verdadeiro descanso que esse mandamento aponta. Ele tirou de nossos ombros o peso da condenação e da morte e nos trouxe vida, esperança, salvação. E é por causa disso que os apóstolos no Novo Testamento, junto com a igreja, passou a se reunir e a tornar o primeiro dia da semana o dia exclusivo, o dia da ressurreição. Era nesse dia que a igreja se reunia para adorar. Era nesse dia que eles partiam o pão. Foi nesse dia que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Era nesse dia que a igreja se reunia para celebrar a ceia do Senhor, para recolher as ofertas. A gente viu tudo isso aqui quando estudou esse mandamento. O Shabat, o descanso, apontava para Cristo Jesus, sua vitória sobre a morte. E agora, estamos diante da segunda tábua da lei. Nela, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com o próximo. Enquanto a primeira tábua apontava a nossa relação com Deus, a segunda tábua aponta a nossa relação com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Ali, na segunda tábua da lei, encontraremos todas as orientações de como Deus quer que convivamos em sociedade. O quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, trata dos deveres e direitos nas relações humanas. Como lidar com o princípio de autoridade na relação familiar e, após queda, na relação de igreja e na relação de Estado. Porque Deus colocou isso para organizar a sociedade humana. Vimos aqui, na última vez que pregamos para vocês o quinto mandamento, que cada mandamento da lei é ao mesmo tempo positivo e negativo. Ou seja, em cada pecado proibido há um dever ordenado. E em cada dever ordenado há um pecado proibido. Há mandamentos que têm esse aspecto de proibição. A gente chama de aspecto negativo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. É um mandamento que se é apresentado dessa forma de proibição. E em cada pecado proibido, há deveres ordenados. O quinto mandamento é apresentado de forma positiva. Honra teu pai e tua mãe. E nesse dever ordenado, há pecados proibidos, que nós começamos a encontrar com vocês aqui.
E lançamos aqui algumas perguntas, a qual esse mandamento impõe. São perguntas hermenêuticas, são perguntas de entendimento do texto, de compreensão do texto, de correta interpretação. Qual o significado desse quinto mandamento? Que áreas das nossas relações humanas ele alcança? Qual a sua abrangência? O que ele nos ordena? O que ele nos proíbe? São com essas perguntas em mente que a gente se aproxima do texto para poder buscar de Deus compreensão para a nossa vida hoje. Vejamos então o quinto mandamento. A honra devida àqueles que estão como autoridades sobre nós. Vimos aqui, primeiramente, o sentido da palavra paz no quinto mandamento. O que significa essa palavra exatamente? Em primeiro lugar, é preciso entender essa abrangência do mandamento. O que este mandamento ordena parece simples. No entanto, muitas pessoas não entendem o seu sentido abrangente e o reduzem a sua aplicação apenas à relação familiar. A lei moral de Deus diz respeito a todos os aspectos da vida. Então, é preciso procurar entender a abrangência do quinto mandamento. Lembremos-nos da regra hermenêutica que nós vimos aqui. Cada mandamento abrange uma área da vida. O quinto mandamento trata do valor da autoridade criada por Deus para o bem-estar nas relações humanas, relações sociais, a começar em casa, na família, na nossa relação com os nossos pais. É a primeira autoridade com que nós lidamos na vida. E nós vimos aqui que se aprendermos a ter um relacionamento saudável em família, honrando, respeitando, obedecendo aos nossos pais, vimos que se os pais forem pais que amam os seus filhos, que cuidam os seus filhos, que orientam os seus filhos, que disciplinam os seus filhos, né? Nós não teremos problemas na nossa relação com a vida, com as pessoas. Não teremos problemas com o professor na escola. Não teremos problemas com o chefe no trabalho. Não teremos problemas com o policial na rua. Não teremos problemas com o tribunal. Se eu aprender a me relacionar bem em casa, em família, eu não vou ter dificuldade alguma nas minhas relações sociais com o meu próximo. E esse mandamento, então, busca preparar o homem para essas relações. Mas vimos também aqui, ainda na primeira parte que estudamos na última vez, que é preciso entender o significado dessa expressão pais. As palavras pai e mãe significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade. Vimos aqui 1 Timóteo capítulo 5, versos de 1 e 2, que toda pessoa deve respeitar os idosos, os mais velhos. Vimos aqui que a palavra pais também se aplica a dons. Deus chamou pessoas e deu a elas habilidades para, com autoridade, nos ensinar as verdades de Deus. E nós devemos lidar com essas pessoas, buscando a sua orientação, obedecendo aos seus ensinos. Especialmente, todos aqueles que, por ordenança divina, têm autoridade sobre nós, na família, na igreja e no Estado, bem como nas relações sociais. Essas autoridades, na família, na igreja, no Estado, em última instância, representam Deus, que é a autoridade maior sobre nossas vidas. Por isso, lhes devemos obediência. Porque eu devo obedecer aos meus pais? Porque isso é justo no Senhor e é o primeiro mandamento com promessa. Por que eu devo obedecer às autoridades constituídas por Deus na igreja? Porque Deus os colocou para o bem da minha vida. Por que eu devo obedecer e honrar as autoridades do Estado? Não é? Porque em desobedecendo, eu estou desobedecendo ao princípio que Deus estabeleceu. Diz Paulo em Romanos capítulo 13, estou indo contra Deus, que instituiu as autoridades para o nosso bem. São ministros de Deus para o nosso bem. Romanos capítulo 13, versículo 4.
É o que nos diz a palavra de Deus. Então, nós começamos a observar qual o dever ordenado no 5º mandamento. E nós vimos com muita clareza aqui, olhando para o texto de Atos capítulo 6, verso 3, Atos 20, 28, Tito 1, verso 2, que a ordenança de Deus aplica-se especialmente ao exercício de autoridade em 3 instituições, que são instituições divinas, criadas por Deus, que existem no mundo. Quais são elas? Família, igreja e Estado. É a ordenança de Deus que a igreja seja governada por ministros, presbíteros, escolhidos pelo povo, Atos capítulo 6, 3, mas que recebem a autoridade de Cristo Jesus para cuidar da igreja dele. É o que nos diz Tito, capítulo 1, versículo 5. Mas o que esse mandamento requer? A ordenança é que devemos honrar pai e mãe, honrar aqueles a quem Deus colocou acima de nós, com autoridade sobre nossas vidas, nas mais diversas relações humanas, a começar pelos pais na família, pelos professores na escola, pelos chefes no trabalho, pelos pastores e líderes na igreja e as autoridades no Estado, a autoridade policial, o magistrado, o legislador e o governante. São os pais espirituais, são os pais que Deus coloca para o bem do ser humano. Mas o que consistiria esse honrar os superiores? Devemos ter uma atitude de reverência, de respeito apropriado para com cada um deles em suas funções e em suas responsabilidades recebidas de Deus. Nós vimos aqui isso. A atitude e respeito apropriado para com essas autoridades não deve ser apenas de mente e coração, mas de palavras e de atitudes. Vimos ainda com vocês como podemos cumprir essa ordem exigida no 5º mandamento. Nós vimos que devemos imitá-los em suas virtudes e bom exemplo. A autoridade é posta para isso, para nos servir de referência, de bons exemplos. E quando essas autoridades forem bons exemplos de virtude, nós devemos imitá-las. Quando vermos nelas que estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Devemos ter uma atitude de obediência voluntária às suas ordens, aos seus conselhos, à sua orientação, desde que sejam lícitas. Isto de acordo com a lei de Deus. Nós vimos isso aqui. Vimos que devemos ter uma atitude de devida submissão às suas correções. Isto é, devemos reconhecer nossas faltas em vez de ficarmos ressentidos e teimar que estamos certos, ao sermos licitamente repreendidos e corrigidos por essas autoridades. Nós somos corrigidos pelos nossos pais em casa. Somos corrigidos pelos nossos pastores e líderes na igreja. Somos corrigidos pela força policial ou magistrado do tribunal quando erramos como cidadãos. E nós devemos ter a devida humildade para, em percebendo as nossas faltas, corrigi-las, acatar a repreensão, a correção. Vimos ainda que devemos interceder a Deus, pedindo que essas autoridades exerçam bem, com justiça, a devida responsabilidade, bem como dar graças a Deus quando elas fazem o bem e agem com retidão. E nós também vimos aqui, e encerramos aí nesse ponto, quando estamos desobrigados a cumprir essa ordenança de obedecer. E nós vimos que essa obediência não é absoluta. Que a única autoridade que é absoluta é Deus. Devemos obedecer às autoridades instituídas por Deus, até que elas sejam coerentes e fiéis com a palavra de Deus.
Se elas nos pedem alguma coisa que vá de encontro à palavra, nós não estamos obrigados a obedecê-las. Muito pelo contrário, nós vimos isso aqui. Essas autoridades, se elas não demonstrarem a conduta e o caráter esperado, devemos imitá-las, obedecê-las? Temos a obrigação em cumprir suas ordens que contrariam a palavra de Deus? A resposta é não, não e não. Porque Deus é a autoridade absoluta e final. As autoridades que foram constituídas por Ele o foram para organizar a sociedade em suas mais diversas áreas, aplicando os princípios contidos em sua santa lei como padrão final de certo e errado. Ninguém está obrigado a nenhuma ordem ou a nenhuma lei contrária à lei de Deus. Até pode ser nossa obrigação obedecer às leis secundárias, além daquelas já ordenadas na palavra de Deus, mas não estamos jamais obrigados a obedecer às leis que contrariam a palavra de Deus. Vimos até aqui um exemplo de Pedro e de João, quando foram repreendidos no Sinédrio para não mais falarem em nome de Cristo. E a resposta deles foi clara. Imaginem vocês, considerem vocês se o que vocês nos pedem é justo, nós vamos desobedecer a Deus para obedecer a vocês? Em hipótese alguma. E eles então pregaram a palavra e estiveram à disposição para ser punidos por isso, mas não iriam desobedecer a Deus. E vimos que, além disso, de não estarmos obrigados a obedecer às autoridades quando eles nos pedem algo contrário à palavra de Deus, mas vimos que nós temos que ter a ação profética. O cristão é um profeta de Deus quando a autoridade desmerece o seu papel de autoridade. Na verdade, é nosso dever reprová-las. Vimos o texto de Efésios capítulo 5, verso 6 ao verso 11, onde Paulo orienta a igreja e diz: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, a igreja tem uma responsabilidade, segundo os reformadores diziam, de ser a consciência do Estado. O Estado não foi posto, a autoridade estatal não foi posta para fazer o que lhe dá na telha. Ela foi posta para organizar a sociedade de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Honrando a quem faz o bem, punindo a quem faz o mal. E quando ela sai desse trâmite para punir quem faz o bem, para agir com injustiça e para beneficiar quem faz o mal, a igreja tem obrigação profética de ser a consciência do Estado, repreendendo o seu comportamento. Nós vimos aqui também que há fraquezas de caráter naqueles que exercem autoridade sobre nós, na família, na igreja, no Estado. Não existe autoridade perfeita. Os nossos pais erram. Nós, como pais, erramos. Nós, como líderes espirituais, estamos sujeitos a errar. Muito mais uma autoridade estatal que não tem temor de Deus. Tem suas fraquezas, não existe ninguém perfeito. Por isso a nossa esperança não pode estar no homem, mas em Deus. Mas quando essas fraquezas pessoais não se constituem um erro flagrante, devemos ter uma atitude de paciência, suportar as fraquezas, encobri-las com amor. Isso é honrar a autoridade, não expondo as suas fraquezas. Porém, há casos em que o nosso compromisso e fidelidade para com Deus e sua palavra nos impõe o dever de protestar, de expor os maus feitos, denunciar as transgressões dessas autoridades que desonram o papel que lhes fora designados por Deus.
É nosso dever denunciar os maus procedimentos das autoridades constituídas sobre nós, na igreja ou no Estado. Porém, devemos fazer com respeito devido. E nós vemos isso em Atos capítulo 16, verso 35 a 40, quando o apóstolo Paulo e Silas foram presos e julgados por uma acusação falsa, sem direito de defesa, sem averiguação. Foram punidos e humilhados em praça pública, receberam açoites. Depois as autoridades mandaram que eles fossem presos e ficassem sob vigias com correntes. No outro dia, a gente viu que não sei o que aconteceu, as autoridades mandaram lá pessoas para libertar Paulo e Silas. E o carcereiro que havia se convertido no meio de tudo isso, Atos capítulo 16, alegre, foi para Paulo dizer: olha, vocês estão livres, relaxaram a prisão, podem ir embora em paz. E Paulo disse: não. Nós somos cidadãos romanos, nos foi negado o direito, foram falsas acusações, sem prova, nos açoitaram, nos humilharam publicamente e querem agora, na surdina, liberar para a gente ir embora? Não será assim, que venham pessoalmente nos soltar. E aí, então, ao saber disso, os juízes vieram, pediram desculpas oficialmente e pediram por tudo que Paulo e Silas fossem embora da cidade, porque não queria que aquilo tomasse proporções públicas. Mas Paulo, então, não foi embora de imediato, muito pelo contrário, foi visitar os irmãos, lhes consolaram, pregaram a palavra, e só depois, então, partiram. Não houve nenhum desrespeito, mas houve a exigência de que se fizesse justiça, que consertasse o mal feito, que se corrigisse o que foi feito de errado. Ficamos então aqui agora, onde eu vou entrar hoje com vocês. Os pecados proibidos no 5º mandamento. Os pecados daqueles que estão debaixo da autoridade de seus superiores são toda a negligência dos deveres para com eles. Inveja, desrespeito, rebelião contra essas pessoas e suas posições, ou as posições que eles ocupam, em seus legítimos conselhos, leis e correções. Ainda também o amaldiçoar, o escarnecer e toda conduta insubmissa e escandalosa que resulte em vergonha ou em desonra. Provérbios capítulo 19, verso 26, nos diz exatamente isso. O pecado de negligência. Jesus acusou os fariseus hipócritas que estavam encorajando e justificando a negligência no sustento dos seus pais necessitados, sob o pretexto de que o dinheiro que eles tinham para dar aos pais foram consagrados numa oferta a Deus. Mateus capítulo 15, verso 4 a 5, Jesus reprova os fariseus hipócritas que podiam socorrer os seus pais em suas necessidades, mas diziam: não, esse valor que eu podia te socorrer, eu dediquei a Deus em Corbã. E Jesus diz: hipócritas, por causa da sua religião, vocês estão infringindo a lei de Deus de honrar pai e mãe. E honrar significa aqui sustentar os pais em suas necessidades. Lembre-se que naquele período não havia previdência, né? Então, os pais, quando envelheciam e não podiam mais trabalhar, não tinham como se sustentar. Agora era a vez dos filhos, que foram sustentados por toda a vida pelos pais. E agora, na velhice, eles deviam honrar os seus pais. É nisso que Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, diz que Timóteo deveria orientar a igreja na assistência às viúvas necessitadas, a dizer às famílias da igreja que tivessem viúvas em suas casas que as famílias eram responsáveis pelo sustento dos seus genitores. E deixasse a igreja para socorrer as viúvas verdadeiramente desamparadas, para que a igreja não fosse sobrecarregada. E chamava a responsabilidade de honrar os pais nisso. Então é o respeito devido à não negligência. Então, quando somos negligentes com relação à autoridade que Deus colocou sobre nossa vida, nós estamos quebrando o 5º mandamento.
Também o pecado de inveja, de rejeição às pessoas e às suas posições de autoridade. Significa ressentir-se de Deus, de que Deus, em sua providência, deu a eles algo que não nos deu. Isso é, na verdade, achar defeito na providência divina. Lembram quando Samuel ficou indignado porque o povo pediu um rei? E Samuel foi orar a Deus reclamando da vileza do povo, e Deus diz: Samuel, não pense que eles rejeitaram a você como líder, como autoridade sobre a vida deles. Rejeitaram a mim. Não é? Então, estão me desonrando, pedindo um rei como os outros povos têm. Não confiando no meu governo sobre a vida deles. Não é a você que eles rejeitaram, Samuel, é a mim. Então, essa rejeição da autoridade sobre a vida, ou a inveja por alguém exercer isso que Deus concedeu como autoridade. O pecado de desrespeito. Desrespeitar é desprezar, é olhar com soberba para alguém e, consequentemente, desmerecer a sua autoridade, desobedecer às suas ordens, desacatar as suas ordens. O profeta Isaías, no capítulo 3, no versículo 5, trata sobre isso, falando sobre esse desrespeito à autoridade, esse desprezo às autoridades. Isaías capítulo 3, versículo 5, diz assim o texto: entre o povo, acusação de Deus contra o comportamento do povo. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres, contra as autoridades que Deus colocou sobre eles. Assim será o comportamento do homem, desonrando, desrespeitando a autoridade constituída, tanto dos pais, quanto dos idosos, quanto dos nobres que Deus colocou para conduzir o povo. Também, a quebra desse mandamento proíbe a rebelião. A rebelião é o desrespeito levado ao extremo, de repudiar totalmente a autoridade que deveríamos reconhecer e honrar. Absalão, por exemplo, se rebelou contra Davi, que era seu pai e seu rei, e levantou um exército para derrubar Davi. 2 Samuel, capítulo 15, versos de 1 a 12. Deus ordenou na lei que fosse tratado tais pessoas com rigor. E até assusta a gente. Abra em Deuteronômio, capítulo 21, para você ver como é que os pais deveriam tratar filhos que se rebelavam contra a autoridade dos pais. O que deveria ser feito para tirar esse mal do meio da nação de Israel? Deuteronômio capítulo 21, verso 18 a 21, nos diz assim, o texto da palavra de Deus. 21, 18. A respeito dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar. Ali é o portão, é o lugar de julgamento, não é? E dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Então Deus ensina o seu povo a tratar com rigor o pecado da rebelião, para extirpar do meio do povo de Deus pecadores impenitentes, obstinados, que não querem obedecer às autoridades constituídas por Deus para o seu bem. O pecado também de amaldiçoar. Há pessoas que amaldiçoam os próprios pais,
Provérbios capítulo 30, verso 11 e verso 17, nos fala sobre essa atitude de amaldiçoar os pais, as autoridades. Provérbios capítulo 30, verso 11, diz assim o texto da palavra de Deus: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. E o verso 17 nos diz: os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Deus dizendo que amaldiçoará e castigará esse pecado, de quebra constante do mandamento a ponto de amaldiçoar os seus genitores. E, por fim, o pecado de escarnecer, de envergonhar, de causar escândalo. Também em Provérbios, capítulo 19, verso 26, fala que há filhos que envergonham, que humilham e que desonram os seus pais. Verso 26 de Provérbios 19 nos diz: quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Então o texto da palavra de Deus trata com rigor isso. Agora, o quinto mandamento não somente obriga os que estão sob autoridade de honrá-los, mas nos ensina que há deveres dos que exercem a autoridade sobre aqueles que estão debaixo de sua liderança. O quinto mandamento nos aponta para honrar as autoridades, mas também requer das autoridades uma atitude. A autoridade, por exemplo, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, tratou desse mandamento, interpretando e aplicando a vida da igreja em Efésios capítulo 5 e capítulo 6. No verso 21 de Efésios, o texto começa dizendo exatamente isso. Vejam o que diz o texto que trata desse mandamento de lidar com autoridades e com a sujeição e obediência. Efésios 5, 21, diz lá o texto: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se às autoridades. E aí Paulo começa a falar a autoridade do marido para com a esposa. A esposa deveria sujeitar-se à autoridade e liderança de seu marido. Verso 22 ao verso 24. Paulo está aplicando aqui o que ele começou a falar sobre sujeição à autoridade. Ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas se sujeitem em tudo ao seu marido. Então, na relação de marido e mulher, há autoridade. Deus colocou o marido para ser autoridade na casa e sobre a vida da esposa. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz que o marido deveria exercer sua autoridade e liderança com amor, com sacrifício e com cuidado pela sua esposa, que está debaixo da sua liderança. O verso 25, Paulo continua: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então vejam que a aplicação de Paulo do texto, na relação de sujeição à autoridade, diz: esposa, se sujeitem ao seu marido, porque ele é autoridade sobre sua vida, assim como Cristo é sobre a igreja. Mas marido, ame a sua esposa, ame sacrificialmente a sua esposa, cuide da sua esposa, assim como Cristo faz pela igreja. Então, as autoridades não estão aqui somente para serem honradas, mas para servir. Os pais servem aos filhos. Os pastores servem à igreja.
As autoridades governamentais servem à sociedade. Não foram colocadas para ser servida, mas para servir. É disso que o texto está falando, que requer das autoridades obrigações também. Depois Paulo passa a tratar agora da relação de pais e filhos, a autoridade dos pais para com os filhos. Veja o capítulo 6, o verso 1 de Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Para que você viva bem nas suas relações, como adulto, você vai ter que aprender a se relacionar com a autoridade que Deus colocou sobre sua vida na família. Honre ao seu pai, obedeça aos seus pais. Os filhos deveriam obedecer e honrar seus pais, porque isso é justo, diz a palavra. No entanto, os pais, como autoridade, deveriam exercer com responsabilidade, com cuidado para serem justos e estimular seus filhos em lugar de provocá-los à ira, diz o texto. Veja o verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, no conselho do Senhor. Então, as autoridades, os pais como autoridades, têm diante de Deus obrigações e responsabilidades no trato com seus filhos, de liderá-los com respeito, de educá-los com amor, de cuidar da vida deles, não somente da vida material, não somente da vida emocional, mas da vida espiritual deles, os discipulando conforme a palavra de Deus. É isso que o texto está apontando, da responsabilidade das autoridades na relação familiar, marido para com a esposa, pais para com relação aos filhos, e também a autoridade de patrão para com o empregado, e do empregado para com o patrão. Os servos ou escravos ou trabalhadores deveriam prestar obediência aos seus patrões, aos seus senhores, devendo fazê-lo com temor e tremor, ou seja, respeito à posição de autoridades que eles têm sobre eles, e fazê-los de coração, não só por força de consciência ou de obrigação. Efésios capítulo 6, versículo 5, agora Paulo está tratando da autoridade, da sujeição, na relação de servos e senhores. Diz o verso 5 de Efésios 6, quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como se fosse a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Então Deus nos ensina essa sujeição. No entanto, quanto aos patrões, Paulo exorta-os a tratar aqueles que estão debaixo de sua autoridade com respeito, não com despotismo, não com ameaças, sabendo que o Senhor irá julgá-los. Diz o verso 9, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Vocês responderão a Deus, como tratou os seus empregados em casa, como tratou os seus funcionários na empresa, com injustiça, tirando-lhes o direito, explorando-lhes. Deus julgará todas as coisas. Trate-os com respeito, sem ameaças. Então, Paulo está aplicando o 5º mandamento nas relações familiares, na relação social.
entre aqueles que estão debaixo de autoridade e aqueles que estão com a autoridade recebida de Deus sobre a vida de outras pessoas. Os superiores têm o dever de amar os que estão debaixo de sua autoridade, orar por eles e abençoá-los. Colossenses capítulo 3, verso 19, nos diz isso. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então, é dever daqueles que estão com autoridade amar os que estão debaixo de sua autoridade, orar por eles e abençoá-los. Os superiores têm o dever de instruir, de aconselhar, de admoestar quem está sob a sua autoridade. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, o chamar, né? Inculque no coração dos seus filhos, pais, a palavra de Deus, assentado em sua casa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Inculque a palavra de Deus. Vocês têm responsabilidade sobre a vida espiritual dos seus filhos. Nós, os reformados, né, que batizamos os nossos filhos ainda pequenos, nós fazemos isso com a consciência que os pais responderão diante de Deus pela vida dos filhos. Os filhos não têm consciência de fé. Eles não podem professar a sua fé. Mas os filhos são herança de Deus concedida a nós, emprestados, para que nós possamos educá-los no temor do Senhor. E Deus nos pedirá contas disso. Assim como o judeu, ao 8º dia de nascido, tinha que circuncidar o filho, colocando sobre ele o selo da aliança e assumindo diante de Deus a responsabilidade espiritual pela vida do filho, assim também nós, igreja, hoje. Não houve qualquer mudança no Novo Testamento. A salvação é para vocês e para os filhos de vocês, diz a palavra de Deus. E Deus quer nos usar como instrumento para a vida deles, para abençoá-los. É esse o princípio que está estabelecido. As autoridades têm o dever de aprovar, de encorajar e de recompensar quem pratica o bem. Romanos capítulo 13, versículo 3, é por isso que Deus instituiu a autoridade, e é por isso que devemos obedecê-las e se sujeitar a elas, diz Paulo aos Romanos. Em vez de se levantar contra a perseguição romana, contra Nero, sujeitem-se à autoridade, porque não existe autoridade que não proceda de Deus. Foi Deus quem criou o princípio, e quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E no versículo 3, Paulo usa esse argumento. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Então a autoridade existe, e Deus cobrará isso das autoridades familiares, eclesiásticas e no Estado. Vocês foram postas para o bem de quem Deus confiou a você a sua autoridade. Você deve estimular, aprovar, encorajar, recompensar quem pratica o bem. É para isso que existe autoridade, é por isso que Deus instituiu a autoridade, para organizar a sociedade. Mas também, eles têm o dever de reprovar, de desencorajar e punir quem pratica o mal. O mesmo texto de Romanos, capítulo 13, versículo 3, nos aponta isso. Quer você não temer a autoridade, faça o bem. Porque se você não fizer o bem, sobre você vem a espada, vem o juízo, vem a punição. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Pedro também fala isso, aplicando a responsabilidade das autoridades na organização da sociedade, estimulando, recompensando quem faz o bem e punindo quem faz o mal. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, Deus vai cobrar das autoridades, se eles usaram bem a autoridade que lhe fora
dada, se eles perverteram a lei, se eles agiram com injustiça, se eles beneficiaram o malfeitor, se eles trataram com injustiça o benfeitor, o bom cidadão, Deus vai cobrar tintim por tintim e ninguém escapa ao seu juízo. Então temos que ter essa consciência. Os superiores estão obrigados a proteger e a providenciar espiritual e materialmente tudo de que necessitam seus subordinados. As autoridades foram instituídas para isso, para equilibrar a relação social, para não permitir que os poderosos que têm dinheiro oprimam os que não têm. A autoridade foi colocada para equilibrar esse jogo, para proteger o fraco em detrimento do forte. E a Bíblia é clara em relação a isso. Autoridades superiores estão obrigadas a proteger e a providenciar o bem-estar de quem necessita, dos seus subordinados. O profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 10, nos diz o seguinte, Isaías capítulo 1, verso 10 e verso 17. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Verso 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. É para isso que Deus instituiu a autoridade, para equilibrar as relações sociais. Efésios capítulo 6, verso 4, fala exatamente isso. Os pais são responsáveis a não provocar nos seus filhos a ira, a tratá-los com justiça, provendo para eles aquilo que é necessário, admoestando na palavra de Deus, os disciplinando na palavra de Deus. Os superiores devem firmar-se como bons exemplos para os seus subalternos, glorificando a Deus dessa maneira. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo como autoridade espiritual na vida da igreja em Éfeso: Timóteo, ninguém despreze a tua juventude. Torne-se padrão dos fiéis. Torne-se exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Ontem pregávamos aqui na igreja, estamos em processo de eleição para presbíteros e diáconos na igreja. E falamos sobre a exigência de Deus para a vida desses homens. Eles precisam ser estímulo para a igreja, padrão dos fiéis, exemplos de vida. Procurar viver uma vida correta diante de Deus, porque as pessoas se miram na gente. Os superiores, além de firmar-se como bons exemplos para os subalternos, e fazendo isso eles glorificam a Deus dessa maneira. Os superiores, pelo seu bom exemplo, obterão honra para si e conservarão a sua autoridade. É o que nos diz 1 Reis, capítulo 3, verso 28. Quando a autoridade se porta de forma correta diante de Deus, procurando ser exemplo e estímulo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade, Deus é glorificado e Deus honrará essas pessoas com reconhecimento e honra. Diante de tudo isso que expomos aqui para vocês, chegamos aqui a algumas conclusões e aplicações práticas. Aprendemos que toda violação aos 10 mandamentos envolve alguma forma de desonra a Deus. Quando desonramos as autoridades, estamos desonrando a Deus, que instituiu a autoridade. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e desobedece a Deus.
Deus é a autoridade maior nas nossas vidas e foi Ele quem estabeleceu o princípio de autoridade, que deveria ser obedecido e honrado por nós. É isso que aprendemos no 5º mandamento. Curvar-se a ídolos é desonrar a Deus. Profanar o culto a Deus, o nome de Deus, o descanso do Senhor, é desonrar a Deus e ao seu dia santo. Desonramos a Deus quando não lhe damos a glória que lhe é devida. E aqui vem uma pergunta: como temos nos comportado em relação a este mandamento? Como as esposas têm tratado os seus maridos? Como os maridos têm exercido a sua liderança? Como Cristo? Com amor, respeito. Como diz Pedro, tratando a esposa como parte mais frágil, emocionalmente, sentimentalmente. Como temos sido como filhos em relação aos nossos pais. Temos honrado, respeitado. Temos desonrado a Deus, desonrando as autoridades que Ele tem colocado sobre nossas vidas. Como é que a gente lida com os líderes e pastores que Deus colocou sobre a nossa vida? Comemos eles de crítica na hora do almoço com a família? Temos algum sentimento de inveja àqueles que Deus colocou com autoridade na igreja, com dons, na direção de algum trabalho? Como tem sido o nosso coração em relação a esse mandamento? A lei de Deus nos diz tudo isso para mostrar que somos pecadores, culpados, incapazes de cumpri-la plenamente. E que precisamos urgentemente do Evangelho, da graça de Deus. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para dar salvação a todo aquele que nele crê. Então aprendemos que o alcance desse mandamento é o cumprimento das obrigações que mutuamente devemos uns com os outros em nossos mais diversos relacionamentos, seja como inferiores, seja como superiores, seja como iguais. Em algum momento da sua vida, você vai estar debaixo de autoridade. Quer seja em casa, na família, quando ainda criança, jovem, quer seja na escola, diante de um professor, de um coordenador, quer seja no trabalho, diante de um chefe, de um patrão, quer seja na sua relação civil, social, estaremos como autoridade quando Deus nos chama para ensinar, para lecionar numa escola? Seremos autoridades quando casados, temos filhos? Seremos autoridades quando Deus nos constituir em algum ministério, à frente de outras pessoas? Ou num cargo público? Ou numa repartição? Ou num governo? Ou numa empresa? Estaremos diante dessas situações, onde ou estaremos numa condição de liderados ou numa condição de líderes. E como nós vamos proceder diante do 5º mandamento, é o que Deus requer de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça compreender a profundidade, a abrangência da sua palavra, da sua lei. E entender de uma vez por todas que cada mandamento desse, ele abrange uma área da vida e não apenas se reduz a uma questão apenas familiar. Que Deus derrame graça sobre os nossos corações. Amém?